Nós temos esse projeto, para você que não nos conhece, nós temos esse projeto que é o Vitral. O Vitral Podcast vai fazer 3 anos agora, no meio do ano, em qual mês, mano? Junho. Em junho, mais ou menos, ele vai fazer 3 anos já que a gente tem esse projeto. E esse projeto começou na nossa cabeça porque a gente tinha algumas inquietações e a gente tinha algumas questões para trabalhar e para aprender melhor. Talvez todas essas questões podem ser resumidas no tema o diálogo entre a fé e a cultura. É nisso que a gente tem se debruçado esses 3 anos, é sobre isso que a gente tem falado. E qual é o nosso trabalho no Vitral Podcast? A gente tem chamado pessoas semanalmente para conversar sobre diversas áreas da sociedade, para conversar sobre aquilo que elas têm feito e para entender um pouco mais a ação delas e a ação de Deus através da vida delas. Dos nossos maiores esforços é principalmente falar sobre a importância desse tema. Porque muitas vezes, para uma grande maioria assim, das pessoas, talvez para a igreja, talvez até para pessoas no geral, esse assunto seja um assunto de pessoas intelectuais apenas, de pessoas distantes, um assunto super elitizado, né? Quando se fala de cultura, geralmente tem essa conotação. Mas o nosso objetivo é mostrar e falar que cultura tem tudo a ver com todo mundo. Que cultura tem a ver com você e, principalmente, cultura tem a ver com você que é cristão. E você que é cristão precisa pensar sobre cultura de forma cuidadosa. E a realidade é que você já está pensando sobre cultura e já está lidando com cultura o tempo todo. Então, esse trabalho que a gente tem feito com o Vitral, em todo esse tempo, de lançar podcasts semanalmente, nós temos feito porque a gente acredita muito nessa causa. A gente tem feito com os recursos que a gente tem. Outro dia a gente lançou lá, né, daquela trend, sabe? Tipo assim, primeiro você começa, sabe aquele negócio? Primeiro você começa, depois você melhora, né? A gente começou, já não melhorou, tipo assim, um tantaço, ainda não, mas a gente melhorou muito, né? Tipo assim, do que era no início. Mas por quê? Porque a gente entendeu que era esse o nosso chamado ali naquele início e que a gente precisava fazer algo com o que a gente tinha nas nossas mãos. Então, a ferramenta que a gente tinha nas nossas mãos naquele momento era a comunicação. E a gente escolheu essa ferramenta que é o podcast, essa forma, né, que é o podcast para a gente se comunicar. E eu queria falar um pouco sobre, para você que não nos conhece, né, o Madison leu aqui um poema, né, o Madison é escritor, o Madison também dirige peças, enfim, ator também, e mais um monte de outras coisas. E eu sou músico, trabalho com música já há algum tempo, além de trabalhar no Vitral também com comunicação. Mas queria falar um pouco de como que esse assunto me toca, esse assunto da cultura. Porque às vezes a gente passa por esse assunto, fala sobre alguns princípios, né? Mas muitas vezes não fica claro de como que esse assunto pode ter a ver com você. Então eu queria falar de como que esse assunto tem a ver comigo primeiro. Primeiro, esse assunto ele vem de forma muito indireta, muito depois da minha conversão. Mas nesse primeiro momento, no momento da minha conversão, que é onde eu quero começar, eu comecei a entender algumas coisas a respeito da palavra. Li ali, tive um processo de conversão intenso, digamos assim. Comecei a ler a palavra, primeiro li Provérbios, numa Almeida, uma versão bem antiga, assim, e não consegui entender nada, né? Era ali um adolescente, não tinha nem o costume de ler, mas logo depois comprei uma Bíblia com uma linguagem mais acessível e comecei a ler o livro de Atos. Então aquilo começou a queimar no meu coração. Comecei a ler Atos, entendendo e vendo toda aquela aventura dos discípulos ali, dos apóstolos, entendendo a dinâmica do evangelho que estava acontecendo ali naquele momento, vendo o povo de Deus sendo perseguido, mas continuando, vendo a palavra de Deus chegando a culturas, a lugares diferentes. Tudo isso queimou muito meu coração e eu entendi que eu precisava fazer algo mais a respeito daquilo. Então o evangelho começou a queimar no meu coração, começou a
a me fazer ficar incomodado. E eu realmente percebi que eu precisava pregar o evangelho. E aí o que veio no meu coração é aquilo que muitas vezes a gente ouve por aí, né? Que eu precisava sair das 4 paredes. Eu preciso sair das 4 paredes da igreja. Preciso pregar para as pessoas que estão lá fora. Preciso viver uma realidade para além do culto, para além do momento de culto, para além do domingo. E foi isso que eu comecei a fazer. Me juntei com alguns amigos, começamos a fazer alguns cultos nas praças, começamos a pregar em alguns lugares, pregava em ônibus, pregava em bar, pregava em todo lugar. E começamos a fazer isso, começamos a aproveitar aquelas oportunidades que a gente via para pregar o evangelho. E o que começou a acontecer, né, na minha cabeça, assim? Muitas coisas acontecem quando a gente começa a pregar o evangelho. Uma das coisas que acontece é que a gente percebe que existe uma linguagem diferente da linguagem que você está acostumado, muitas vezes em relação ao seu ouvinte, né? Então, quando eu comecei a pregar para as pessoas, quando eu comecei a chegar lá para aquelas pessoas e abordar aquelas pessoas, eu percebi que era diferente aquilo que eu estava pensando, na forma de comunicação, os conceitos que eu tinha, para aquilo que aquela pessoa tinha como pressuposto na vida dela. Então, desde aquele momento, eu já comecei a sentir um incômodo e comecei a sentir uma falta de alguma coisa e falta de categorias para lidar melhor com aquela comunicação com aquelas pessoas. Eu comecei a perceber que eu precisava ter melhores ferramentas para lidar com aquelas pessoas, para lidar com essa comunicação, digamos assim. E naquele momento eu tinha, digamos assim, um repertório muito limitado. Eu precisava muito de melhorar o meu vocabulário, o meu repertório, precisava muito de entender melhor qual que era a dinâmica que estava acontecendo ali entre eu e aquelas pessoas. E isso tudo me levou a buscar cada vez mais ferramentas para isso. Um bom tempo depois, alguns anos depois da minha conversão, depois de muitas pregações, depois de muitas abordagens na rua, eu fui em uma oficina de missões urbanas, e nessa oficina eu ouvi falar a primeira vez sobre sarau. E o sarau para mim era uma coisa assim, ok, não foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Mas talvez foi a primeira vez que eu ouvi falar naquele contexto, daquela forma e de forma tão próxima de mim. Eu já tinha ouvido falar, mas era algo extremamente distante da minha realidade. E aí aquelas pessoas naquela oficina de missões urbanas me apresentaram o contexto de usar o sarau como uma forma de comunicação com as comunidades. E isso já tem alguns anos também. E aquilo foi um divisor de águas assim na minha vida. Por quê? Porque eu estava muito tempo procurando formas de me comunicar com as pessoas da comunidade, as pessoas à minha volta, e eu percebia que muito dos meios que eu conhecia já não eram tão eficazes mais e já não comunicavam tão claramente. E é claro, a gente tem formas muito tradicionais, né, de lidar com isso, e eram as formas como eu conhecia. Então a gente conhecia ali a realidade do culto na igreja, a única coisa que a gente fazia era sair da igreja e fazer o culto lá fora. Então a gente pegava e reproduzia a mesma coisa que a gente fazia dentro da igreja lá fora. Muitas vezes é isso que a gente faz quando a gente pensa em evangelização, quando a gente pensa em servir a sociedade de alguma maneira. Mas naquele momento, eu estava tendo contato com um tipo diferente de comunicação, que é uma comunicação através de uma arte mais elaborada, digamos assim, através de uma arte não necessariamente confessional, mas uma arte que apresentava beleza para aquelas pessoas. Então, nesse momento, uma chave virou na minha cabeça. E aí eu me juntei com alguns amigos e a gente começou a fazer alguns saraus em alguns lugares. Esse projeto chamava Nós Sarau. A gente tinha a ideia de levar até algumas comunidades um sarau. A gente ia até esses lugares e abria inscrições para essas pessoas. Então a comunidade ela podia se inscrever, apresentar a arte para a gente, ou para ela mesma, digamos assim, e também a gente apresentava algo para aquelas pessoas.
Nesse momento eu comecei a perceber que havia algo muito mais rico nessa possibilidade de como que nós, cristãos, podemos dialogar com as pessoas que estão fora da igreja ou com a nossa sociedade como um todo. E às vezes também com cristãos, digamos assim, de outras tradições, né? Eu comecei a perceber que haviam outras possibilidades da gente fazer isso. E a gente começou a fazer esses saraus, e eu comecei a perceber que isso era algo que enriquecia muito, não só aquela comunidade, mas também a nós, de alguma forma, porque a gente estava levando algo até aquelas pessoas, mas também estava recebendo. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber essa ideia de diálogo. Qual que era a importância de pensar sobre o diálogo? E o que é esse diálogo entre a fé e a cultura? Mas eu acredito que para a gente começar a pensar sobre isso, a gente primeiro deve pensar sobre o que é cultura, né? Afinal de contas, o que é cultura? Eu gosto muito de uma definição do Justo Gonzalez. Justo Gonzalez, um historiador e teólogo, diz o seguinte: cultura é o conjunto de formas, de pensamentos, comportamento e criação humana de uma sociedade, que uma sociedade desenvolve ao longo do tempo, com base em suas necessidades, sua história e seus valores fundamentais. Então, cultura é o conjunto de formas de pensamento, comportamento, criação humana que uma sociedade desenvolve ao longo do tempo com base em suas necessidades e sua história e seus valores fundamentais. Então, basicamente, cultura é tudo, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que envolve os nossos princípios e valores. Se você basicamente é um ser humano, e você é, né? Porque você está me ouvindo, você tem cultura. E em outro trecho do livro ele diz assim: para ter cultura, basta ser humano, pois não se pode ser humano sem ter cultura. Assim, entendida, a cultura é a herança comum de todo grupo social. Ela nos ensina como semear o milho, fiar o algodão, cozinhar a carne, enfim, como viver no ambiente em que vivemos e com os recursos desse ambiente. Então, pensando nessa forma, nós percebemos que todos nós temos cultura. E isso tira aquela noção que a gente conversou, que a gente falou lá no início, né? Sobre cultura ser uma coisa específica de algumas pessoas, cultura ser algo relacionado a um grupo. Então, para muitas pessoas, a gente ouve aquelas frases, né? Fulano é uma pessoa de cultura, né? Fulano é cultura. A gente tem meio esses jargões, digamos assim. Não é que isso seja um problema, né? Mas a realidade é que a cultura é muito mais do que isso, né? Então, todos nós temos cultura. Então, é de onde vem tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está falando, a forma como a gente fala, a nossa alimentação, a forma como a gente se veste, é cultura. E por que cultura é um princípio tão primário para nós, digamos assim? Por que cultura é tão intrínseco ao ser humano? Porque cultura é um conceito bíblico. Porque exatamente lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, e no versículo 15, está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis nos mostra que existe um mandamento que é chamado na teologia de mandamento cultural, o chamado cultural do homem. O chamado do homem é para produzir cultura. Então, o homem é chamado naquele lugar, ali no jardim, para produzir cultura no jardim, para fazer aquilo que Deus designou, para aquilo que Deus colocou nas mãos dele, e também para guardar o jardim. Então, o homem é chamado para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Então, dessa forma, fazer cultura é pegar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e acrescentar isso a algum trabalho. Então perceba,
como que esse conceito de cultura se amplia na nossa mente quando a gente pensa não simplesmente que cultura é o teatro, cultura é a arte, cultura é a música, mas cultura é aquilo que Deus colocou em nossas mãos para a gente fazer. Cultura é a forma como Deus quer que a gente haja no mundo. Então, nós somos seres culturais, nós somos agentes culturais. Então, não somente uma pessoa que organiza um evento, ou pinta um quadro, ou grava um podcast. Não só essa pessoa é um agente cultural, mas todos nós somos agentes culturais. Todos nós temos não somente essa capacidade, mas também esse mandamento e esse dever de sermos agentes culturais. Todos nós estamos produzindo cultura. E foi um mandamento do próprio Deus que nós fizéssemos cultura. E isso é tão realidade que, quando a gente pensa na própria ideia da palavra cultura, essa palavra vem de outra palavra, vem de outro verbo do latim, que significa arar a terra, que significa cultivar. Então, a ideia de cultura, de criar cultura, está diretamente ligada ao cultivo e àquilo que a gente faz em relação à terra. Então, se o homem, naquele momento, estava lidando ali com o jardim, ele estava plantando, lavrando aquela terra, estava cuidando das árvores que Deus tinha colocado ali, o homem estava cultivando, o homem estava lavrando de alguma forma. Então perceba, criar cultura é ser um agente daquilo que Deus nos ordenou, e criar cultura é cultivar alguma coisa. E cultivar alguma coisa, de que forma isso se liga, né, com a nossa realidade? Porque a forma como, em toda a história, o ser humano lidou com a realidade à sua volta, pode ser chamado de cultura. Se nós temos algo à nossa volta, nós temos uma plantação, se nós temos uma floresta, se nós temos um tipo de solo diferente, a forma como a gente lida com aquilo é cultura. Se cultura é tudo aquilo que Deus ordena a gente fazer, né? Se cultura é aquilo que Deus ordena a gente fazer ali já desde o Jardim do Éden, a forma como a gente cuida da terra, a forma como a gente cuida dos animais, então pensem o seguinte: cultivar é a forma como a gente lida com a nossa realidade em relação à natureza. Então o homem, ele planta, o homem, ele colhe, o homem, ele constrói casas para ele, o homem, ele tem alguma forma de lidar com a natureza em volta dele. Então isso é cultura. E além disso, o homem também precisa significar as coisas à volta dele. Então, além de lidar com a natureza de forma física, o homem também precisa de símbolos. Então, além de cultivar, o homem também cultua. Então, olha só para que a gente veja quão amplo é a ideia de cultura. Culto está relacionado àquilo que a gente tem como um símbolo daquilo que a gente vê à nossa volta, tá? Então, nós somos criados como seres culturais, ok? Então, imagina só, nós somos criados como seres que lidam com a natureza à nossa volta, dessa forma mais física. Então, uma das primeiras formas que o homem lidou com a natureza e de criar cultura foi o cultivo mesmo, né? Então, arar a terra, foi plantar. A forma como o homem chegou em um lugar, em algum momento, olhou para a terra e pensou assim: se eu plantar aqui algo de forma mais organizada, digamos assim, eu posso colher e eu posso ter alguma previsão do alimento que eu vou precisar comer, né, no futuro. Então, não somente eu vou conseguir comer, mas eu também vou conseguir ter mais segurança alimentar nesse lugar. Então, perceba, isso é o homem empregando trabalho e empregando esforço na natureza. Isso é cultura. Além disso também, além desse trabalho manual, o homem também começa a olhar à sua volta e pensar o que as coisas à volta dele significam. Então, de repente, ele vê um animal morto, ou ele vê um companheiro dele morto, e ele precisa significar na cabeça dele, as sociedades precisam significar na cabeça delas o que isso significa, para onde aquele ser foi
depois que ele morreu? O que acontece para além daquilo que ele pode ver? O que tem ali no céu? Quais são as realidades que estão para além daquilo que ele consegue entender? Por que ele gosta de estar perto de uma pessoa ali? Ou por que ele gosta de estar perto de algum lugar? Isso tudo começa a trazer para ele a necessidade de significado. Então isso é a ideia dele atribuir culto a alguma coisa. Por quê? Porque ele precisa significar algo. E exatamente nesse lugar de significar alguma coisa é onde ele começa a atribuir significados e começa a buscar por uma ideia de divindade também. Então, muitas vezes, a gente procura uma ideia de religiosidade e por que, né, o ser humano busca religiões, etc. Mas a realidade é que isso está intrínseco a nós. Nós estamos buscando o tempo todo significados e formas de lidar com a realidade, porque nós somos seres culturais. E Deus está interessado no que nós estamos fazendo culturalmente. E não só os artistas, né, estão fazendo cultura, mas também todos aqueles cristãos que estão ali trabalhando no seu dia a dia, todas aquelas pessoas que estão fazendo coisas comuns no seu dia a dia, aquela pessoa que está cozinhando, a pessoa que está construindo um móvel, também está fazendo cultura. E aí eu queria voltar naquele ponto do seguinte, sobre o que não é a cultura, que eu acredito que é algo muito importante. A cultura não é só, como eu já disse, não é só teatro, não é só música, não é só museu, não é só um quadro de um artista plástico famoso, não é um papo intelectual ou só uma coisa de gente rica. E muitas vezes, quando a gente pensa isso, nós como igreja, deixamos de lidar e deixamos de desfrutar de alguns bens culturais muito importantes. E muitas vezes nós, como cristãos, olhamos à nossa volta e temos a dificuldade de reconhecer bens culturais que Deus colocou à nossa volta. O meu convite, a minha provocação hoje, é que você pensasse hoje nesse momento, o que há na sua vida, da sua realidade cultural, na sua família, e o que há da realidade do seu país, do seu estado, que te distingue de outras culturas, que te distingue de outros seres que estão em outras culturas. O que você faz de diferente daquele seu amigo que um dia você chegou para ele e falou assim, você faz isso, você é muito esquisito, cara. Você já viu isso? Quando você de repente vê alguém fazendo alguma coisa e você não entende por que aquela pessoa está fazendo assim, né? Ou por que aquela pessoa está falando daquela forma, né? Então, às vezes você tem um amigo aí que vem de um outro lugar e vem de alguma outra região, né? Uma região do Nordeste, uma região do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. E você, às vezes, estranha, né? A forma como essa pessoa falou alguma coisa ou se expressou de alguma maneira, né? Então, eu quero convidar você a pensar nisso, ao que existe de diferente, de um bem cultural relacionado à sua vida, relacionado à sua realidade. Quais são as músicas que são típicas daquilo que você, da forma como você cresceu, da forma como a sua família foi formada e aquilo que marca, né, a sua família. Então, pensar que nós somos seres culturais implica também pensar que nós temos na nossa vida bens culturais. Implica também pensar nas nossas vidas que nós temos características da nossa cultura que são muito importantes. E se Deus se importa e nos ordenou fazer cultura, Deus também se importa com a cultura que já foi feita. Deus também se importa com a cultura que já está estabelecida nas nossas realidades. Então, Deus se importa também com a sua cultura. Deus se importa com o seu sotaque. Deus se importa com o estilo musical que você gosta. Deus se importa com as peculiaridades que existem em você e na sua família. Então, é por isso, é tão importante nós pensarmos, quando a gente está pensando em diálogo cultural, não só que nós somos seres culturais, mas que nós temos riquezas culturais. E se nós temos riquezas culturais,
nós podemos desfrutar dessas riquezas. E aí, eu queria trazer algumas categorias para a gente pensar nesse nosso diálogo, né, com a cultura. Muitas pessoas vão até a cultura e muitas pessoas lidam com a cultura no seu dia a dia, rejeitando toda a cultura. E a igreja já lidou com a cultura dessa forma muitas vezes. Então, às vezes, a igreja chegava em algum lugar e ela pegava a sua própria cultura, que aquilo, na verdade, que ela nem reconhecia como cultura, talvez, reconhecia como algo simplesmente divino, né? Ela chegava até algum lugar e simplesmente desprezava aquela cultura naquele lugar. Eu queria trazer um trecho do livro também do Justo Gonzalez sobre isso, onde ele diz o seguinte: vamos nos deter por um momento em pensar e imaginar o que poderia ter ocorrido se aqueles primeiros cristãos europeus que chegaram nas nossas terras tivessem visto os nossos antepassados indígenas não como pessoas desencaminhadas pelos demônios, mas como povos e culturas nos quais o verbo de Deus já estava presente. Certamente, em vez de destruir os antigos códices, eles os teriam estudado para ver o valor que havia neles. Eles teriam aprendido dos nossos antepassados remédios que poderiam ter salvado muitas vidas em todo o mundo. Eles teriam aprendido observações astronômicas que a velha Europa ainda não tinha feito. Eles teriam aprendido como cultivar a terra de modo a poder continuar sustentando a população. E quanto à vida eclesiástica, eles teriam aprendido que não é preciso adorar a Deus somente em latim, mas talvez eles teriam aprendido algumas outras línguas nativas e teriam feito dessas línguas verdadeiros instrumentos para o culto e para a comunicação. E eles estariam dispostos a colocar pessoas nativas à frente das igrejas o mais rápido possível. E assim teria surgido uma igreja verdadeiramente arraigada em nossas culturas e depois nas novas culturas que iam nascendo com o passar do tempo e com os encontros entre diversas culturas. Ou seja, muitas vezes a igreja chega em alguns lugares, ou a igreja lida com outras culturas, simplesmente subjugando essas culturas e negando essas culturas. A igreja vai até alguns lugares e quer que essas culturas sejam simplesmente anuladas. Mas eu gostaria de propor para você e pensar esse exercício aqui que o Justo Gonzalez fez, né? Imagina só se quando nós chegássemos a uma outra, sempre que nós tocássemos uma outra realidade cultural, nós pensássemos nas riquezas que existem nessa cultura. E assim os diálogos culturais seriam muito mais produtivos e muito mais frutíferos. E nós não temos como fazer diálogo cultural se a gente simplesmente está esvaziando de significado a cultura do outro. Afinal de contas, isso não é diálogo, né? A gente está indo simplesmente para um tipo de subjugação, né, da outra cultura. E aí, o que acontece muitas vezes, o que aconteceu muitas vezes na igreja, é esse tipo de subjugação da outra cultura. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário também. Assim como nós precisamos ter cuidado para que a gente não despreze a cultura aonde a gente está chegando, digamos assim, ou a cultura com a qual a gente está dialogando, nós também temos que ter cuidado para a gente não simplesmente assimilar toda a cultura que chega até nós, que também é um grande perigo. E é muitas vezes o grande medo de muitos cristãos, que é se tornar simplesmente um relativista da sua própria fé e alguém que adota a cultura como um todo. E aí ele também dá um exemplo de um momento onde a igreja, ela simplesmente assimilou um elemento cultural e colocou esses elementos culturais como um fator relacionado ao evangelho. Então ele diz o seguinte, outro exemplo, quando no século 5 e 6, depois de uma série de invasões sucessivas, os povos germanos se uniram à igreja e se tornaram um grupo dominante dentro dela. Seu modo de entender a sociedade veio a ser o modo como os cristãos pensavam que a sociedade deveria organizar-se. A doutrina da expiação foi reformulada em termos da ordem hierárquica da sociedade germânica e dos sistemas de honra de leis sálicas. A fé se militarizou cada vez mais.
chegando a se escrever evangelhos nos quais Jesus Cristo era um grande guerreiro rodeado por seus 12 capitães. Então, imagine só, não simplesmente a igreja muitas vezes desprezou a cultura na qual ela chegava, mas a igreja também muitas vezes assimilou aquela cultura a qual ela chegava e pegou aqueles elementos culturais e transformou esses elementos em elementos absolutos. Então é muito importante nós termos categorias quando a gente vai fazer esses diálogos culturais. Os diálogos culturais não são simplesmente um passo em direção a outra realidade. Então, quando você pensar em um diálogo cultural, que a gente está falando coisas do tipo assim, talvez você está indo até uma outra cultura, realmente, e uma outra cultura, por exemplo, de um outro país. Talvez você vai pregar em um outro país, por exemplo, talvez você é um missionário transcultural e você vai precisar necessariamente fazer esse diálogo transcultural. E isso, é claro, vai ser algo muito mais palpável para você e uma realidade muito mais visível. Mas a realidade é que talvez você, como um cristão que vai à igreja todo domingo, um dia vá a uma festa de desconhecidos, onde você não conhece aquelas pessoas, onde existem pessoas que têm um tipo de crença totalmente diferente do seu. E aquela cultura que está naquele lugar também vai ser uma cultura a qual vai exigir de você um diálogo. Então, não simplesmente diálogos culturais, são diálogos com culturas extremamente distantes de nós e com uma outra língua. Mas também são diálogos culturais quando você está lidando com a realidade de uma outra pessoa. Então, toda vez que o evangelho chega a alguma pessoa, toda vez que um comunicador do evangelho vai comunicar o evangelho a alguém, duas culturas também estão se encontrando. Não simplesmente um proclamador do evangelho e um ouvinte, mas também duas culturas estão se encontrando. Por isso é tão importante ter categorias a respeito do evangelho, porque todas as vezes que você encontrar alguém e pensar naquilo que você vai pregar para aquela pessoa, saiba que a cultura daquela pessoa está influenciando também na forma como ela está pensando. E não somente a cultura dela, mas também a sua. Isso vai relativizar a forma como você vai pregar o evangelho? De forma alguma. Não é esse o propósito do que a gente está propondo aqui. O propósito é o seguinte, que você seja consciente das coisas que você está pensando enquanto evangelho. Enquanto você está falando para aquela pessoa a respeito do evangelho, que você não simplesmente despeje sobre elas os seus costumes e as suas preferências, digamos assim. E como que você faz isso? Como que a gente pensa cultura e como que a gente tem algumas categorias melhores para a gente lidar com cultura? E aí eu queria propor aqui algumas categorias para vocês. A primeira categoria que eu gosto de pensar quando eu penso sobre cultura são duas palavras muito importantes, que é o diálogo e a antítese. E a gente está sempre falando sobre diálogo, né? Diálogo com a cultura e etc. E às vezes algumas pessoas chegam até mim fazendo umas perguntas muito importantes, né? Que é assim, beleza, Bruno, diálogo, né? Mas e aí, assim, isso não é perigoso, né? Será que não é perigoso você estar próximo demais de algumas culturas ou você estar próximo demais de algumas realidades? Não é perigoso você, por exemplo, tá cantando a música do mundo, né? Por exemplo. Isso é a realidade de algumas pessoas e são questões justas, são questões importantes a serem pensadas. Mas é muito importante essas questões. Mas, quando a gente tem categorias, como categorias de diálogo e antítese, a gente vai ter a capacidade de falar com essas pessoas, de falar com essas realidades, de falar com outra cultura, mas saber aonde é o ponto de antíteses. Ou seja, você está caminhando em direção a alguém, caminhando em direção a algum ambiente ou algum círculo, digamos assim, mas vai haver um momento onde você vai dizer, isso é antítese, isso aqui eu não concordo, isso aqui não está de acordo com a minha fé, isso aqui não está de acordo com aquilo que eu acredito, e você, então, vai se afastar dessa realidade. É claro, isso não significa que você precisa ficar andando na beira, tá? Do precipício, digamos assim, né? Sempre ir até o limite de onde você consegue e até onde você não consegue. Mas esse é um exercício que a gente faz, principalmente
através da nossa sabedoria e principalmente sabedoria bíblica, né? O que é a nossa fé e o que a nossa fé tem a dizer sobre as realidades do mundo. Então, quando a gente tem mais claro essas realidades na nossa cabeça, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, nós conseguimos fazer o tempo todo essa dinâmica de diálogo e antítese. Então, sim, nós estamos dialogando com a cultura, nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos indo para lugares que não simplesmente são cheios de evangélicos, né? Será que a gente tem essa capacidade de ir até lugares onde simplesmente não se está fazendo um culto? Será que nós, como cristãos, vamos ter a capacidade de ir até a academia e sermos cristãos ali, não simplesmente ficarmos distantes daquelas pessoas? Mas o que vai dizer para nós se a gente vai ter essa capacidade são as nossas categorias. Então, se nós temos claros essas categorias de diálogo e antítese, isso vai ficar muito mais fácil para nós. Outra forma que eu acho muito interessante é uma fórmula do Huckmacher, um famoso teórico e artista, inclusive, né, ficou famoso através da música do Marcos Almeida, né, Palavra Antiga, eu leio o Huckmacher, etc, né? Tá cantando aí, tem que ler, hein, ler Huckmacher também. É legal. É bom para ler. O Huckmacher, ele tem 3 palavras que ajudam a gente, que é o seguinte, a respeito da cultura: criar, desfrutar e criticar. Criar, desfrutar e criticar. Nós fazemos cultura, nós estamos o tempo todo criando coisas, nós estamos o tempo todo fazendo bens culturais, não simplesmente nós estamos compondo músicas ou estamos fazendo quadros, mas nós estamos programando aplicativos, nós estamos construindo prédios, nós estamos, enfim, fazendo diversas coisas, escrevendo, fazendo diversas coisas que são também bens culturais, criando cultura o tempo todo. Então nós estamos criando, mas nós não simplesmente criamos, nós também desfrutamos. Uma coisa muito importante, um papel importante que o cristão deve ter diante da cultura é desfrutar da cultura. E muitas vezes a gente chega diante da cultura e tem uma capacidade muito grande de fazer que esse terceiro, que é a crítica, né? Mas nós temos uma capacidade muito pequena de desfrutar da cultura. E o cristão foi criado também para o deleite. Afinal de contas, quando a gente olha para a criação, Deus não simplesmente cria, Deus não simplesmente ordena todas as coisas, mas Ele olha para todas as coisas e diz, isso é bom. Então Deus se deleita na sua criação. Então é extremamente importante que o cristão também adote para si a categoria do desfrute. Você não simplesmente cria, mas você também desfruta daquilo que você criou. E você não simplesmente desfruta daquilo que criou e daquilo que outros criaram, mas também você critica, ok? Você distingue, você discerne aquelas coisas que estão à sua frente. E é nesse momento onde você vai descobrir o que há de antítese ali, o que não condiz com a sua fé nesse momento, né? Então, você vai olhar para um elemento cultural, você vai olhar para uma música, por exemplo, e falar assim, essa música ela é bonita, essa música ela é legal, mas essa música ela não condiz com a minha fé. E sabe qual que é a grande questão? É que você vai fazer isso com todas as músicas. E você muitas vezes vai perceber que talvez a música que não vai passar nesse crivo seja uma música feita por um crente, né? Talvez seja uma música feita por um evangélico e que é dita uma música cristã, uma música gospel, né? E talvez você olhar essa música e vai falar, essa música não tem nada a ver com a minha fé. Porque muitas vezes a gente tende a absorver muito facilmente as coisas que são ditas gospels, ditas sobre Deus e etc. Mas essa parte também é uma parte que é muito importante que a gente olhe com crítica. Afinal de contas, a gente sabe que toda a cultura que é feita é influenciada de alguma forma pela falha humana. Outras categorias aqui, para a gente finalizar, eu queria começar, eu queria dizer aqui que são quatro palavras. Aqui. E essas 4 palavras, eu falei aqui do Huckmacher, né? Falei do diálogo e antítese, que é usada pelo Francis Schaeffer, pelo Karl Barth também. E tem um outro nome que é o Robson Cavalcante, né? Anglicano, inclusive, né? A gente está numa igreja anglicana. O Robson Cavalcante,
uma vez falando sobre essa questão da cultura e como lidar com ela, ele falou sobre 4 palavras que eu acho que são categorias interessantes. Primeiro, nós precisamos conhecer a cultura. Nós precisamos conhecer aquilo que a gente está disposto a nos relacionar. Então, o cristão é alguém que está conhecendo o tempo todo a realidade à sua volta. Conhecer. Então, o cristão, sim, está lendo jornal, o cristão está lendo livros, o cristão está analisando as realidades da sociedade, o cristão está ouvindo o que as pessoas têm a dizer, e o cristão está fazendo isso não só vendo jornal, né? Mas ele também precisa fazer isso consumindo cultura. Muitas vezes, como o cristão vai conhecer a cultura e ouvir o que a cultura tem a dizer, é através de um filme, por exemplo. Talvez o cristão vai conhecer o que a cultura está dizendo, o que a cultura está gritando, através de uma música, através de um livro de literatura, através de um poema muito famoso. E essas coisas são muito importantes para que o cristão conheça. Ele precisa absorver primeiro, ele precisa ouvir. Então, olha só, conhecer, o cristão está conhecendo. Outra coisa, o cristão precisa discernir. Essas coisas vão chegar ao ouvido dele, ele vai perceber se essas coisas são boas ou más. E para isso ele precisa ter sabedoria, ele precisa discernir. E novamente, citando aqui o Justo Gonzalez, ele diz: a cultura não é algo neutro, ela é a expressão dos valores, das crenças e do interesse de um povo. O evangelho, ao entrar em uma cultura, não pode deixar de interagir com ela, questionando e transformando aquilo que é contrário à vontade de Deus, enquanto assume e aperfeiçoa o que é bom e justo na cultura. Ou seja, ele transforma aquilo que é contra a vontade de Deus, e o evangelho também assume e aperfeiçoa o que é bom e justo na cultura. Então, relembrando, conhecer e discernir, porque a cultura não é neutra. A terceira palavra, interceder. É extremamente importante que quando a gente esteja no meio dessa dinâmica, nós não simplesmente, que a gente não caia numa grande armadilha, que é pensar nessas coisas simplesmente intelectualmente e ignorar o fato de que existem muitas coisas que realmente são realidades espirituais e realidades que estão para além do nosso alcance. E realidades, na verdade, que a gente não vai conseguir movimentar com as nossas próprias mãos. Então a gente precisa orar. A gente precisa muito pedir a Deus a graça de fazer todos esses passos com a sabedoria dele. A gente precisa interceder a respeito dessa cultura que a gente está absorvendo, e não somente a gente critica essa cultura, mas a gente olha para ela e intercede por ela. A gente ora por ela. E muitas vezes a gente é muito rápido em criticar, em fazer um tipo de discernimento que é muito agressivo muitas vezes, mas a gente é muito tardio em interceder por essa cultura. É muito tardio em interceder pelos bens culturais, em interceder pelos agentes culturais. Então, quando você pensar nas pessoas que você está vendo que são influentes culturalmente, ore por elas. Assim como Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, nós também devemos orar pelos nossos agentes culturais, pelos nossos artistas, pelas pessoas que têm sido influenciadas, pelas pessoas que têm sido influentes, e também pelas pessoas que têm sido influenciadas e estão fazendo e reproduzindo cultura por aí. Então, interceder é extremamente importante. E aí, é claro, o último passo, o último e não menos importante ponto, que é intervir. Então, o cristão, ele está conhecendo, ele está discernindo, ele está intercedendo, pedindo a Deus graça, e aí, então, ele está interferindo, ele está intervindo na sociedade. A gente não simplesmente fica pensando sobre essas categorias todas, mas, ok, o que essa categoria tem, onde essa categoria tem desaguado na sua vida? Onde essa categoria tem virado alguma prática, alguma ação? Se nós não pensarmos nessas categorias de forma prática, a igreja vai sempre lidar com a cultura de forma reativa. Então a cultura vai chegar de alguma maneira, a gente vai tomar alguma pancada, a gente vai ver algum filme que a gente não gosta, que vai contra os nossos ideais, e aí então a gente reage. A gente cancela, a gente boicota.
ok? Existem lugares para isso, né? Mas qual é a questão? A questão é como que a igreja tem pensado sobre essas coisas e como que a igreja está intervindo, como você está intervindo nessas coisas. Quando você critica um agente cultural, quando você critica alguém que está fazendo cultura, como você tem cooperado para que a produção cultural melhore? Como você tem cooperado para que a produção cultural seja aperfeiçoada? Como você tem cooperado para que a sua igreja seja um celeiro de agentes de cultura na sua profissão, de bons agentes de cultura na arte, na comunicação, enfim, em diversas áreas. Então a gente não simplesmente pensa nessas categorias de forma distante, mas eu queria te provocar aqui, te fazer pensar. O que você pode fazer para que você não simplesmente aponte, não simplesmente critique, mas faça algo em relação à cultura? O que você tem apoiado, o que você tem feito? No meu aniversário agora, foi 7 de janeiro, né? Eu ganhei uma planta, ganhei uma jiboia. Ela chama Gigi, a jiboia. Criativa, né? Gigi. Mas ela tem uma cara de Gigi. Se vocês olharem pra ela, vocês verem que ela tem a cara de Gigi mesmo. É Gigi. Muito pai de planta, né? Tu vê? Mas, gente, é muito legal, porque quando eu ganhei a planta, né? Ganhei a jiboia o pessoal fala que é aquele tipo de planta que é fácil de cuidar, né? Eles falam assim, isso aqui, você matar essa planta aqui, você tem que ser, sabe? E eu fiquei receoso, né? Porque eu tenho essa capacidade, assim, eu falei, isso pode acontecer. Porque tem também aquela suculenta, né? A suculenta que também, né? É igual cacto, né? Eles falam, não, isso aí não morre de jeito nenhum. E aí também já vitimei uma suculenta há um tempo atrás. Mas dessa vez é diferente. Tá lá a Gigi, saudável e sã, tá bem. E é muito interessante como que o processo de cuidar de uma planta, ele é algo extremamente orgânico, né? E para mim tem sido exatamente uma figura desse cuidado que Deus mandou Adão ter com o jardim. O Makoto Fujimura, que é um autor que fala muito sobre arte e fé também, sobre cultura, ele também fala sobre essa figura, né, do jardim e sobre o nosso cuidado com o jardim. Então, meus irmãos, uma coisa que ele propõe, e aí eu queria que a gente olhasse sobre essa ótica também, e é uma das categorias que eu queria colocar aqui, é que ao invés de pensar simplesmente em uma crítica, simplesmente em uma guerra cultural, simplesmente em olhar para as coisas e desprezar as coisas que a gente ignora, olhar para a cultura, para que a gente fosse semeadores da cultura, para que nós fôssemos jardineiros dessa cultura. Então, se Deus nos chamou para que nós criássemos cultura, para que a gente crie cultura, e Ele chamou Adão para fazer isso em um jardim, imagine só o que nós não podemos fazer hoje se a gente enxergar a cultura realmente como um jardim. Será algo muito mais frutífero se a gente pensar naquilo que a gente tem a fazer lá fora, não somente como uma dinâmica bélica, mas também como algo orgânico e como algo que a gente precisa cultivar beleza nesses lugares. Então, seja também um jardineiro, seja alguém que o cultiva. E eu coloquei aqui essas categorias aqui para a gente, exatamente para a gente pensar como fazer esse diálogo entre a fé e a cultura e como encontrar Deus no meio dessa cultura. Isso aqui, como vocês perceberam, é uma coisa introdutória, né? Por quê? Porque não adianta a gente querer ir até alguns lugares e fazer algumas ações sem a gente ter uma base essencial, que é a base do que é a cultura, de como que a gente age nessa cultura, quais são as categorias que a gente precisa para ter essa cultura, para dialogar com essa cultura. Então, para a gente encontrar Deus, meus irmãos, na cultura popular, a gente precisa não simplesmente olhar para fora dessa forma
somente crítica, mas também olhar com o olhar do próprio Deus. Que é acreditar que Deus também está agindo nesse jardim que muitas vezes a gente ainda não pôs a mão. Que muitas vezes a gente ainda não chegou nesse lugar, mas Deus já está agindo nesse jardim. Talvez o que a gente vai fazer é um trabalho mais específico daquilo que Deus tem para nós, mas Deus já está agindo nesse jardim. Eu queria orar para a gente finalizar aqui esse momento da palestra. Beleza? Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado porque a gente tem possibilidades, ó Deus, de aprender de Ti, de aprender de quem o Senhor é e de dialogar, Senhor, com algo tão belo, com coisas tão belas quanto os bens culturais à nossa volta, quanto com coisas que o Senhor deu capacidade aos homens de fazerem. Mas, Senhor, nos guarda, Senhor, nos dá categorias para fazer isso, nos dá sabedoria, ó Deus, nos dá paz, nos dá amor, ó Deus, para fazer isso. Nos ajuda, Senhor, e nos dê graça para que a gente faça isso com toda a santidade e com todo o amor possível, Senhor. Nos dê graça para que a gente consiga fazer isso como igreja e também dê graça, Senhor, para que o Vitral consiga continuar contribuindo, Senhor, para essa empreitada, Senhor, e para essa causa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. A gente vai dividir em grupos. O Madison vai explicar melhor aqui e aí a gente vai continuar. Você viu que quando eu estava, né, quando eu peguei, eu engatei aqui, terminou. Então tem que ser a parte 2, tá, gente? Valeu. Tamo junto.